Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda há exatos 10 meses, agora no dia 22 completamos 10 meses de vida, né? O canal surgiu em julho do ano que passou, de 2020. E o nosso propósito aqui não é fazer análise nem recomendação de ações, mas contar um pouco da minha trajetória profissional enquanto investidor. São 30 anos como consultor de empresas, 15 anos como investidor e há um acúmulo aí de conhecimento, de lições aprendidas, de erros e acertos. E é isso que eu estou disponibilizando gratuitamente para você. Se for útil, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer para a gente fazer uma corrente do bem e beneficiar cada vez mais pessoas para que elas não se machuquem na Bolsa de Valores. Porque com preparo, com disciplina, com conhecimento, escolhendo poucas e boas empresas para investir e investindo ao longo prazo, é possível sim você conseguir construir uma trajetória de sucesso na Bolsa de Valores. Bom, a gente no vídeo anterior, a gente falou sobre a situação da Bolsa de Valores em 2011, que foi um ano de muita volatilidade, onde aconteceu de tudo na Bolsa, no mundo principalmente, e isso influenciou muito a Bolsa e naquela época, na Bolsa brasileira, 25 mil pessoas desistiram e saíram da Bolsa de Valores, pessoas físicas estou falando, e a maioria delas com muitas perdas, né? E aí a gente olhando o primeiro semestre de 2011, né, na Bolsa, executivos da Bovespa analisaram como um grupo de 10 novos investidores se comportava na Bolsa, né? Eles nunca haviam comprado ações. E no final da análise ficou evidente nesse estudo que eles não tinham referências para decidir que ações comprar. Eles agiam, esse grupo que foi estudado, por impulso ou por ouvir dizer, de seguir boatos, né? Um deles chegou a dizer, quando começou a experiência, seja o que Deus quiser. Então, lembrando os ensinamentos do nosso guru, que deveria ser o guru de todos, o americano Warren Buffett, ele diz assim: o mercado, diferentemente do Senhor, não perdoa os que não sabem o que estão fazendo. Então, o mercado, diferentemente do Senhor, não perdoa os que não sabem o que estão fazendo. Então, investir e dizer, seja o que Deus quiser, é uma estratégia totalmente equivocada, né? Então, veja, quando você vai investir, você tem que saber o que você está fazendo. Isso vale para tudo na vida, na verdade, né? Em alguns vídeos aqui, em outras ocasiões, eu já falei sobre a experiência de dirigir um carro, né? Você não vai sair dirigindo um carro se você nunca dirigiu um, né? Você não vai mergulhar no mar, em águas profundas, se você não sabe nadar, se você não sabe boiar, né? Você não vai viver essa experiência, porque não é prudente, não é seguro, você pode morrer, né? Certamente você morrerá, se machucará, né? Então, por que investir em ações sem saber como funciona o mercado é algo que é admitido como natural, né? Não faz o menor sentido. Esse é o ponto principal que a gente precisa refletir, né? O risco, ele existe na Bolsa de Valores? Claro que existe. E ele está associado ao quê? Ao domínio que você possui sobre algo. Quanto menor o seu conhecimento, maior será o risco que você vai correr. Quanto menor o seu conhecimento, maior será o risco que você vai correr. É assim que a coisa funciona, não há mistério, né? Se você quer fazer alguma coisa na sua vida, faça direito. Se prepare para fazer, sempre, não importa o que seja. Se você vai falar em público, se prepare para falar em público. Se você quer dirigir o carro, se prepare para dirigir um carro. Se você quer cortar cabelo e fazer disso uma profissão, se prepare para aprender a cortar cabelo, para não fazer um péssimo serviço e não ter sucesso na sua carreira que você quer investir. E por aí vai. Então, quer fazer alguma coisa, faça direito, se prepare para fazer aquilo. Então, eu gosto sempre de dizer que não existe investimento lícito melhor do que ações. A Bolsa de Valores lhe dá oportunidades maravilhosas para multiplicar o seu capital ao longo do tempo.
Porque os juros compostos, as taxas de rentabilidade e o tempo nos permite fazer o milagre da multiplicação. Porque quanto mais dinheiro você tem investido, mais rápido esse dinheiro cresce. É assim que a coisa funciona. Então, se a gente pegar, por exemplo, um recorte de 15 anos na Bolsa, se tirarmos uma faixa de 15 anos na Bolsa e olhar algumas empresas nesse recorte temporal, a gente vai perceber, por exemplo, que tivemos ações que valorizaram mais de 11.000% em 15 anos. A Ambev viveu esse fenômeno, a CSN valorizou mais de 8.000% nesse recorte de 15 anos que eu estou estudando aqui com vocês agora. O Itaú Unibanco, ele performou 6.600%, Gerdau 6.000%, a Vale 4.800%. Então, se a gente pegar e observar um período temporal de 15 anos, né, dando um recorte, né, a gente pega um recorte de tempo, vamos supor, de 2015 de 1999 a 2014, por exemplo, ou de 2000 a 2015, a gente vai ver esse tipo de variação, de valorização de algumas empresas que foram muito bem, né? Se a gente pegar o período de 1995, por exemplo, a outubro de 2011, né? A gente chega aí a essas valorizações como a da Ambev de 11.743% no período de 1995 a 2011, né? Se a gente pegar a CSN, deu 8.171% nesse período de 95 a 2011. O Itaú, 6.683%. Então, veja que num período analisado, que eu estou aqui citando para vocês, houve valorizações muito positivas na Bolsa. Não existe outro ambiente que isso possa acontecer. Não existe outro ambiente que possa permitir seu dinheiro crescer, se multiplicar nessa projeção. Isso é um fato inusitado? Não, isso é recorrente. Se você escolhe as empresas certas nos períodos adequados, você vai surfar uma grande onda de valorização. Nem sempre o sucesso do passado vai significar o sucesso do futuro. Então, algumas empresas estão associadas a ciclos econômicos, outras foram muito bem no passado, mas o presente já é mais desafiador, o futuro é incerto, então elas já não vão ter as mesmas chances de ter uma valorização como tiveram no passado. Ninguém garante que pelo Itaú ter tido uma valorização em 15 anos, de 95 a 2011, de 6.683%, que ela vai ter esses mesmos 6.000% de valorização de 2020 a 2030, por exemplo, ou 2035. Então, é preciso, né, ter essa consciência de que o passado não garante o futuro. Então, sempre temos que estudar as empresas e ver como elas estão se comportando no momento atual, no presente, como ela está vivendo os seus desafios, os seus ciclos econômicos, né, a concorrência, o que isso está impactando. Então, veja, falei da Ambev, que teve uma grande valorização de 95 a 2011, 11.000%. A Ambev vive um momento desafiador, uma competição mais acirrada com a Heineken, que entrou disputando o mercado, e tudo isso influencia, né? Então, temos que olhar o passado, temos que olhar o presente também, né? Temos que olhar o contexto que a empresa está inserida, né? Então, mas de qualquer sorte, o fundamental é entender que a Bolsa de Valores, enquanto estratégia de investimento, ela é imbatível. Não existe nada que possa te dar uma valorização tão expressiva quanto o investimento em Bolsa de Valores. E aí alguns diriam, mas não tem aí o mercado de criptoativos? Bom, é um mercado que eu conheço muito pouco. Eu tenho acompanhado algumas questões com certo distanciamento, vejo altas valorizações de coisas que não fazem para mim o menor sentido, né? Então, o Dogecoin teve uma valorização aí de milhares,
pontos percentuais, sim, isso significa o quê? Especulação pura e simples. Que utilidade esse ativo nos dá? Absolutamente zero. Então, isso é uma farra por conta de muita liquidez financeira e que acaba criando essas bolhas, essas distorções, né? E que em algum momento isso começa a ser regulado, começa a ser apertado, e na hora que aperta, as bolhas estouram. Isso sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Vai acontecer novamente, entendeu? As bolhas elas explodem na hora que os governos, com suas autoridades monetárias, começam a apertar os parafusos. Então, se as bolhas não têm algo que a justifique, né, que lhe dê sustentação, elas vão estourar e quem viveu aquela farra e realizou o seu dinheiro antes da bolha estourar, botou o lucro no bolso, e quem continuou segurando aquilo vai amargar profundos prejuízos, né? Então estejam sempre atentos ao que está acontecendo. A cada ano novas empresas estão abrindo capital, né? Então a gente tem sempre novas opções, novas oportunidades para investir na Bolsa de Valores, e isso obviamente requer estudo, requer uso do tempo para fazer as pesquisas certas, disciplina para buscar o conhecimento, amadurecimento, ter a clareza que você não conseguirá ficar rico da noite para o dia. Os que venceram, os que estão vencendo na Bolsa sabem disso, né? São os investidores de longo prazo. A maioria das pessoas em 2011, que eu citei aqui nesse vídeo, que perdeu dinheiro na Bolsa, não fez seu dever de casa, entrou seguindo boatos, seguindo oba-oba, né? Eles são os grandes responsáveis por suas perdas. Se você perde dinheiro na Bolsa, é por conta das escolhas erradas que você faz. Então você é o único responsável pelas suas perdas, ninguém mais. Ninguém mais. Não adianta culpar o Papa, culpar o governo, culpar a empresa. Você é o responsável pelas suas escolhas. Não é de outra maneira. É preciso ter essa clareza, né? Os seus prejuízos na Bolsa, eles decorrem de decisões erradas que foram tomadas, entendeu? As pessoas muitas vezes não se qualificam para atuar como investidores, não conseguem pensar e agir como os grandes investidores, e por isso acabam tomando decisões absolutamente equivocadas, baseadas em premissas erradas, em lógicas erradas, né? Então, as pessoas não aprendem a separar uma boa empresa de outra ruim, né? Elas não conheceram a si mesmas, né? Elas não fizeram um trabalho de perceber as suas limitações, as suas dificuldades, não tiveram controle emocional durante as crises, ficaram ouvindo boatos e tomando decisões, escolhendo ações para investir com base em boatos, seguiram as massas, seguiram as manadas, seguiram as multidões, e geralmente as manadas, as multidões estão sempre indo na direção errada, né? E como não sabiam o que estavam fazendo, essas pessoas acabaram comprando na alta e vendendo na baixa, que é o principal erro que é cometido na Bolsa de Valores, por muitos investidores, né? E aí as pessoas acabam realizando prejuízos e não dando tempo ao tempo e aos juros compostos para que eles pudessem trabalhar a seu favor, né? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que enquanto as multidões fogem dos mercados de ações assustadas com crises, os milionários vão às compras. É um comportamento totalmente inverso. Nas crises, as multidões saem correndo das bolsas e os milionários, eles entram comprando ativos que eles sabem que estão em preços promocionais, né? O público, em geral, costuma se refugiar em renda fixa, né? Enquanto que os milionários, atentos às oportunidades, aumentam seus investimentos em ações. Um dado curioso é que 26% mais ou menos dos milionários americanos com investimentos em ativos no valor médio de 3 milhões afirmam não se sentirem ricos e que precisam ter, em média, pelo menos 5 milhões de dólares para se considerarem de fato ricos. Então veja,
26% em média dos milionários americanos com investimentos no valor médio de 3 milhões de dólares, eles afirmam que não se sentem ricos e que precisam ter no mínimo 5 milhões de dólares para se considerarem ricos. Então veja que há uma mentalidade diferente das pessoas milionárias. Elas não pensam como a grande maioria das pessoas, né? Então, o que a gente precisa entender é que para ter êxito na Bolsa, é preciso buscar conhecimento, é preciso buscar o preparo adequado e fazer as escolhas certas, né? Poucas e boas empresas, deixar o longo prazo trabalhar a seu favor, né? O caminho se faz ao caminhar e cada um de nós tem a sua própria história, e aqui eu tenho contado um pouco da minha experiência e tentado estimular a reflexão, o pensar sobre o mercado de ações, a bolsa de valores e como construir riqueza nesse ambiente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.